Qual é a origem do termo pardo e quando esse termo começou a ser utilizado no Brasil? E também, quais são as pessoas que podem ser consideradas pardas? Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você a origem do termo, quando ele começou a ser utilizado e quais são as pessoas que se enquadram no grupo étnico pardos. Então, vamos para mais essa memória do nosso país. Apesar do termo pardo ser comumente usado por pessoas na hora de declarar sua cor e até mesmo considerado para o censo demográfico do IBGE, existe uma discussão atualmente sobre o fato de as pessoas serem pardas ou apenas pretas com tons de pele diferentes. Porém, tanto para uma questão identitária quanto também para uma questão estatística, é preciso entender qual é a diferença do pardo para outros grupos de cores considerados pelo IBGE, utilizados aí para descrever a população brasileira atualmente. Agora, o que significa ser pardo, afinal de contas, O termo pardo ele foi usado pela primeira vez pelos portugueses após a chegada ao Brasil por volta de 1500. Um dos primeiros registros vem de cartas escritas por Pero Vaz de Caminha, em que ele usava o termo para descrever os povos indígenas originários do Brasil, que não eram tão claros para serem considerados brancos como os europeus, mas também não eram tão escuros no tom de pele para serem considerados negros como os escravizados africanos que foram trazidos aqui para o Brasil pelos portugueses. Com o passar do tempo, esse termo, que vem do latim pardos, e também que foi usado para batizar os pardais, aves que vieram do Oriente Médio para a América, esse termo se adaptou para designar pessoas que eram descendentes da miscigenação entre negros e brancos, negros e indígenas ou indígenas e brancos. Já em 1890, o termo pardo acabou caindo em desuso e foi substituído por mestiço, que durou até 1940, quando na era Getúlio Vargas, o censo voltou a utilizar pardo para classificar pessoas que não se viam nem como brancas e também nem como negras. Agora, afinal de contas, quem pode ser considerado pardo de fato? Existem 3 métodos para fazer a identificação racial de uma pessoa: a autodeclaração, a heteroidentificação e a identificação biológica. A autodeclaração acontece quando o indivíduo, ao ser perguntado sobre a sua cor ou etnia, identifica o grupo ao qual ele pertence. Ou seja, é a própria pessoa que se insere em um determinado grupo racial. Já a heteroidentificação, ao contrário da autodeclaração, é quando outra pessoa classifica um indivíduo em um determinado grupo. A identificação biológica, por fim, é feita com uma análise dos genes da pessoa, classificando essa pessoa analisada em um determinado grupo biológico. Já no Brasil, para a elaboração do censo demográfico, uma pessoa pode se identificar como parda ou ser identificada dessa forma por um outro indivíduo. Então é muito comum encontrar brasileiros se autodeclarando, por exemplo, como pardos. Agora, quais são as cores predominantes no Brasil segundo o IBGE atualmente? O IBGE classifica a população brasileira em 5 raças ou cores diferentes, e elas são as seguintes: o preto, que pode ser pessoas afrodescendentes que possuem características que indicam ascendência africana ou que se autodeclaram negras; o pardo, que são pessoas descendentes da miscigenação entre 2 raças ou se autodeclaram parda; os brancos, que são pessoas com características físicas que são associadas à população europeia ou que se autodeclaram brancas; e os indígenas, que são pessoas que são descendentes dos povos indígenas originários do Brasil e vivem em aldeias, áreas quilombolas ou em cidades; e os amarelos, que são pessoas que descendem de asiáticos, sejam elas japonesas, chinesas ou até mesmo coreanas. Existem ainda o termo colorismo, e você já ouviu esse termo colorismo? É comum que a discussão sobre pessoas serem pardas ou pretas venha acompanhada da discussão sobre o colorismo. Isso porque, pessoal, o colorismo ele é um termo usado para explicar as diferentes tonalidades de pele negra que variam de um tom mais claro, que geralmente é o tom de pele das pessoas consideradas pardas, a um tom mais escuro, que é associado às pessoas negras. O colorismo ele pode ser usado de uma forma racista, porque ele vai utilizar essa diferença de cor de pele para facilitar a vida das pessoas que têm a pele negra mais clara, enquanto dificulta a vida de quem tem a pele um pouco mais escura. Ou seja, o colorismo é um tipo de racismo onde pessoas da mesma raça são tratadas de maneira diferente com base nos tons de sua pele.
Então, pessoas, por exemplo, pardas, teoricamente sofrem menos racismo e têm uma vida um pouco mais facilitada dentro da sociedade devido a esse conceito. Agora, afinal de contas, é certo falar que alguém é pardo? Atualmente existem críticas em relação ao uso do termo pardo, para descrever a cor de pele de alguém. Isso porque basta uma breve observação na história do país para a gente perceber que era um termo usado para separar brancos das pessoas não brancas, pretas ou indígenas. E ainda esse termo era usado para tornar a população brasileira mais branca. Podiam existir pessoas que não eram totalmente brancas, como até mesmo na Europa, mas elas também não eram negras, já que eram pardas e, consequentemente, mais claras do que a população que sofria com a escravidão e também com o racismo. Agora, apesar dessas implicações, é correto usar o termo pardo quando a pessoa se identifica como tal. Atualmente, segundo o IBGE, 45,3% dos brasileiros se declaram como pardos, tornando esse o maior grupo étnico do país. Ou seja, não considerar essas pessoas como elas se autodeclaram também seria como apagar a sua identidade atualmente. E quanto a você? Você concorda com essa expressão pardo sendo usada no Brasil? Você acha que existe algum processo racista dentro desse uso, desse termo? E a qual grupo étnico você acha que pertence? Deixa aqui nos comentários para me saber a sua opinião, que é muito importante, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal para receber outras memórias. Tem ainda uma playlist envolvendo a escravidão no Brasil aqui para você acompanhar outras informações muito importantes. E até o nosso próximo vídeo.